até hoje. A Revolução Francesa é a igreja, né? A Revolução Francesa e a igreja. A Revolução Francesa de 1789 a 1799. Depois começa Napoleão, que são mais 16 anos, mas é a mesma coisa. Então, vou pegar só o período da Revolução Francesa, né? Então, a Revolução é a igreja. Quando se estuda a Revolução Francesa, os livros deixam uma confusão enorme. Pois é, são tantos acontecimentos e tantos nomes que não se sabe direito qual é a linha principal da Revolução. Claro, a Revolução foram 10 anos. Quem estava nela não percebia que estava em Revolução. Julgava que tinha acabado, teve a tomada Bastille, que 14 de julho de 89, acabou a Revolução. Não tinha mais, mas não percebeu o conjunto. E se vê pelas memórias das pessoas daquele tempo. Quase ninguém percebia se todos aqueles fatos formavam um só conjunto. Não é interessante? Como, por exemplo, pouca gente vê que os fatos desde a Primeira Guerra Mundial até hoje formam uma coisa só. Pouca gente vê. O que é a Revolução Brasileira, a ditadura, etc., forma um conjunto só desde 1922. Pouca gente conhece, porque as pessoas não veem a história em conjunto. Então, a Revolução Francesa, pouca gente vê os olhos. Perde-se bem o fio desses 10 anos que ela tem. Principalmente depois de 89, 90, de poucos acontecimentos aparentemente espetaculares. Então, os livros ficam uma confusão, cai o governo, sobe o governo, tem isso, tem aquilo, e ninguém acaba sabendo direito da coisa, certo? A linha central da Revolução Francesa é uma igreja. A Revolução foi feita pela Igreja Católica. Se o rei tivesse apoiado a instituição da igreja, como ele apoiou há muito tempo, ele não perderia a cabeça. Ele só foi guilhotinado porque, em determinado momento, ele refugiou combater a Revolução Francesa, certo? Mas se não, estaria vivo. Ele precisou assinar um decreto condenando a pena de morte os padres que não se rebelassem contra o Papa e que não condenar a morte também os nobres que tinham saído da França voltando, sendo pegos, eram guilhotinados. Ele recusou assinar e por isso ele foi morto. Bem, então toda a morte dele foi por causa da religião. E tudo mais foi por causa disso. A Revolução Francesa, então, foi contra a igreja. Para compreender essa ação das sociedades secretas contra a igreja, tem que dar, então, algumas causas remotas, certo? Algumas causas da Revolução, né? São causas remotas, quer dizer, longínquas. Em geral, os livros não vão dar nada disso. Eles vão dar que a Revolução foi por causa da miséria do povo, e é uma mentira, o povo era riquíssimo. E tinha nada de mistério. Então, vamos começar dessas causas remotas, certo? A Revolução Francesa, já expliquei várias vezes para vocês, ela vem da Reforma Protestante. Então, a primeira causa é a Reforma Protestante. Eu não vou me estender mais muito sobre isso, porque ficaria uma causa muito longínqua, certo? A Reforma Protestante, ela foi contra o Papa. Ela pregando o livre exame da Bíblia, ela tornava o Papa desnecessário. Cada um é Papa. Não precisa ter o Papa para interpretar a Bíblia. Cada um lê da Bíblia, basta. Então, o livro da Bíblia foi contra o papado. O Papa é desnecessário. Mas ainda, uma segunda ideia, cada rei era chefe da religião dos seus estados. Então, a Reforma Protestante colocou o Estado contra a Igreja nos seus territórios. Então, o rei da Inglaterra fundou uma religião inglesa, o anglicanismo. O rei da França acabou estabelecendo o galicanismo. O rei da Suécia estabeleceu uma religião sueca, e daí para fora. Tá claro? Cada rei formava a sua religião, igrejas nacionais chefiadas pelo rei. Esse foi o primeiro ponto, então, foi a Reforma Protestante. A Reforma foi em 1517, mas houve outros pontos interessantes. Tá certo? Uma segunda causa foi o galicanismo. O galicanismo é a aplicação exatamente desse princípio. O rei da França era chefe da religião na Gália.
o rei da França que mandaria na religião. Para vocês entenderem como isso acontece, vai ter graves consequências em 89, a gente tem que ir bem longe. Porque na história os fatos não começam anteontem. Claro. Quem pensa que os fatos começaram anteontem não entendeu coisa nenhuma. Então o Obama, por exemplo, os me mandaram então uma informação curiosíssima. O Obama na campanha dele, 3 vezes fez discursos, declarou que ele se inspirava em Joaquim de Fiore. Nossa, sensacional. Em Joaquim de Fiore. Então ele traria agora a terceira época, o terceiro reino. Curiosíssimo. Então quem imaginar que o Obama tem ligação com o Joaquim de Fiore, que é de 1100, 1100 e pouco, 1200. O radicalismo, então, é exatamente a aplicação da reforma na França. O rei da França seria chefe da religião católica. Isso não começou em 1789, nem poucos anos antes, começou longe. Então, por aqui, alguns fatos prepararam isso. Por exemplo, os legistas da Idade Média. Os legistas da Idade Média eram professores de direito que diziam para o rei que o rei, como era na Idade Média, um rei feudal, era um rei, se desculpe o termo, que é grosseiro, mas só para entender, um rei fajuto, um rei sem valor nenhum. Rei mesmo era César, o imperador romano. O imperador romano mandava em tudo, os reis feudais não mandavam em nada. Então era preciso que o rei imitasse o imperador romano, cujo capricho era lei. Então os reis queriam que ser como César, rei como César. César chefiava o Estado e a religião. Então os reis da Idade Média, filho da Idade Média, quiseram fazer a mesma coisa. Daí então, o rei Filipe IV Belo era um ladrão. Filipe IV Belo, ele fez o atentado de Anaim em 1303. Ele assaltou o castelo do Papa perto de Roma, prendeu o Papa e fez esbofetear o Papa. Então era o rei francês se pondo acima do Papa a ponto de mandar esbofetear o Papa. Lá, o Papa era muito aceitável. Pois ele matou esse Papa e matou o Papa seguinte, Bento XII. E forçou os cardeais a irem para a França e se estabelecerem em Avignon. Tá? Então ele prendeu os papas em Avignon. Durante 70 anos, os papas deixaram de morar em Roma e passaram a viver em Avignon, no sul da França. O rei mandando no papa. O primeiro papa que foi para Avignon foi um amigo do rei Filipe o Belo, Bertrand de Got, que era bispo de Bordeaux, e quando noticiaram que ele foi eleito papa, ele estava cavalgando numa caçada com as amantes. Sei lá. Foi coroado em Avignon, tá certo? Sempre ficou à disposição do papa. No dia da coroação, ele estava num cortejo, tinha muita gente assistindo, tinha muita gente em cima de uma muralha, a muralha caiu em cima do papa. A muralha caiu em cima do papa, matou várias pessoas, igual que é um muro enorme. Matou muitas pessoas, inclusive, se não me engano, um irmão do papa ficou ferido ou morreu. O papa caiu, estava numa mula, o papa caiu, tá certo? A coroa papal rolou na sarjeta, tá certo? Sarjeta da rua. E perdeu uma porção de pedras preciosas. Né? Então a coroa papal na sarjeta era um símbolo claro da decadência, certo? Tudo bem? Então os reis passaram a depender do rei da França. Tá claro? Isso é bem grave. Tudo bem? Depois, um outro fato importante foi a pragmática sanção. Pragmática sanção. A pragmática sanção foi feita em 1400 anos de idade, 1432. Eu ia por aqui em 2003. Pelo rei Carlos VIII da França. O que era a pragmática sanção? A pragmática sanção dizia o rei da França que o Papa não era chefe da igreja, que o concílio era mais que o Papa. Tá? Então, o concílio podia depor o Papa. O concílio é mais que o Papa. O concílio podia depor o Papa, podia julgar o Papa. É o sério vacantismo, certo?
O Papa não era chefe da igreja. Isso foi de acordo com o Concílio de Basileia. Os papas protestaram contra isso. Uma porção de papas condenou isso. Mas o rei da França manteve isso. Certo? Então vocês estão vendo aqui que esses fatos estão preparando o rei da França, que é o principal rei da Europa, a se tornar chefe da igreja. Aqui, imitando o imperador romano, aqui prendendo o Papa e forçando para a França, aqui declarando que o concílio mas que o Papa. O Papa devia convocar o concílio cada 10 anos. O poder supremo estava com o concílio, não com a igreja, com o novo Papa. Certo? É o que declaro hoje no site Goliath. Certo? Então, os papas sempre protestaram contra isso no século XV. Foi no século XV, pode ser daí. Um outro fato importante, a letra D, vai ser a concordata. Eu estava dizendo que a Revolução Francesa foi um movimento feito contra a Igreja Católica. Ela tem causas muito remotas para jogar no Estado contra a Igreja, o governo contra a Igreja. Em primeiro lugar, é a reforma protestante. O Império declarou a islamicidade bíblica, que o Papa não tem necessidade, cada um interpreta da Bíblia à vontade. Ele não precisa do Papa. O Espírito Santo é do bichinho, vem de livre. Claro. Você nunca viu isso? Ele não é revolução carismática. Bem, segundo o território, cada rei, cada príncipe era chefe da religião nos seus territórios. Portanto, na Inglaterra, o rei da Inglaterra foi uma religião, o anglicanismo. E o rei da França, o galicanismo. Certo? O galicanismo foi preparado por uma porção de fatos, que eu estou resumindo rapidamente, já dei conta. Em primeiro lugar, os legistas da Idade Média eram professores de direito, que ensinavam que o rei ia ser não feudal, mas ia ser como imperador romano, mandando na religião e na política. Então, esses legistas encheram a cabeça dos reis da França. Ensinou esse ministro da Justiça, ensinou, e fizeram uma porção de leis contra o Papa. Claro. Até que um dos reis prendeu o Filipe o Belo, no ano 1303, prendeu o Papa em Anagni, confiteu o Papa, morreu o Papa, matou o Papa seguinte a Bento XII e forçou os papas mudarem de Roma para Avignon. Ficaram 70 anos lá. Eu contei agora, quando o primeiro Papa foi coroado em Avignon, tinha uma multidão assistida, o Papa passando em cortejo, ele estava cavalcando, caiu um milagre em cima do cortejo, foi o Papa e dos cardeais. Matou várias pessoas, inclusive parentes do Papa. O Papa caiu no chão e a coroa papal rolou na sarjeta. E perderam-se várias joias da coroa papal, que o pessoal logo pegou, né, para guardar para não deixar perder mais. Né? Que está cheio de mudado, ó. Bem, no fim das médias, depois de uma série de confusões, um rei da França, Carlos VIII, fez um decreto chamado Pragmática. Ele afirmava que o Papa não era o chefe da igreja. O chefe da igreja era o concílio. Sabe? Que o Papa não mandava na França. Sabe? Os papas sempre protestaram contra isso. Nós não reformamos. Em 1517, já em pleno Renascimento, o rei da França, Francisco I, fez uma concordata com o Papa Leão X. Certo? Por essa concordata, que vai ter importância enorme, o Papa não podia nomear os bispos da França. Quem nomeava os bispos era o rei. Então o rei ia escolher os bispos. Certo? O rei tinha direito de nomear os abates do mosteiro. Por exemplo, o mosteiro de São Bento, o rei que nomearia. Os conventos, os cônegos. Quer dizer, quem mandava na igreja era o rei. Tá claro? O rei também podia cobrar taxas do clero. O rei julgava os padres e bispos e não o Papa. Tá? Nenhuma lei do Papa valia na igreja sem licença do rei. O Papa fazendo uma lei, na França não vale se o rei não permite. Então nem podia publicar na França. Os papas aceitaram essa loucura. Isso vai ter uma influência enorme na Revolução Francesa. Claro. Porque o resultado é que até a Revolução Francesa, os reis nomeavam cardeais, nomeavam bispos, nomeavam abades. Claro. Vamos ver depois como vai acontecer isso. Os reis podiam nomear bispo, um problema qualquer. Então era costume eles nomearem gente nobre
Então tinha uma família muito grande, eles pegavam um dos filhos do casal, nascia já nomeava bispo de tal lugar. Quando ele fosse crescer, ia ser bispo. Não se perguntava se ia ter vocação ou não. Ele já ia ser bispo e acabado. O resultado é que se formou um clero cheio de bispos que não queriam nem ser padres, está claro? Bispos que não tinham o menor interesse religioso. Então tinha até bispo ateu. Vamos lá? Bispos ateus, bispos que nunca vestiam batina, que só iam uma vez na diocese para pegar o dinheiro e depois ter lá. Nomeava alguém para mandar o dinheiro para ele, não aparecia mais. Tá certo? Nomeavam também os cônegos, os abades. Mais ainda, os reis tinham o poder de nomear o que eles chamavam abades comanditários ou comendatários. Então, por exemplo, tem aqui o Mosteiro de São Bento. Então tinha o abade lá, certo? Mas o rei nomeava um abade para lá. Podia ser leigo. Então qualquer de vocês podia ser o abade comandatário de São Bento, com direito de ir lá e pegar 1/3 das rendas do convento para ele. E ele acabava, além do 1/3, pegava o segundo 1/3, o terceiro 1/3, até o 4/3 luminoso de São Paulo II. E para o convento não ficava nada. Então os conventos iam na miséria, muitos deles. E esses abades comandatários se enchiam de dinheiro da igreja sem nem serem religiosos. Vocês entendem? Uma confusão. Tá certo? Então eram nomeados os cargos eclesiásticos pessoas que nem tinham interesse na religião. Está bem claro? Nas vésperas da Revolução Francesa, o clero então era podre. E tinha uma porção de gente assim. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Compreenderam o que é o comandatário? O comandatário podia até ser um leigo, podia ser um padre. Então tinha vários cardeais romanos que eram abades comandatários no mosteiro francês. Eles nunca vinham. Só mandasse para o correio as rendas do convento para ir lá no bolso dele. Mas nem aparecia. Quando era um cardeal, ainda o dinheiro ia para Roma. Mas não ia para o Papa, ia para o cardeal gozar a vida. Mas podia ser nomeado por um político. Um aluno civil naquele tempo seria padre comandatário de um país conflito. Claro. O Lula não. O Lula é piedoso. Vocês estão entendendo que essa concordata foi um absurdo? Ela vai preparar, pois não? Essa situação se repetiu nos outros países da Europa? Não, essa concordata é francesa. Quem fez foi um rei podre, Francisco I. Quem fez foi um rei podre, Francisco I, amigo dos protestantes, e Leão X, que era um tipo sem vergonha. Ele era Médici, a família principal de Florença. Vocês entenderam que coisa horrorosa? Está bem entendido? Isso vai preparar a explosão do gallicanismo com Luís XIV. O gallicanismo vai explodir exatamente com Luís XIV, que foi o maior rei da França. Certo? Luís XIV. Certo? E Bossuet. Bossuet foi o maior orador, bicho de Meaux. Ele foi ministro do rei e um grande orador, discursava muito bem. Então eles vão fazer os 4 artigos da Igreja Gallicana. Tá certo? Em 1682, vão ter os 4 artigos da Igreja Gallicana. Os 4 artigos, o que eles diziam é o seguinte, que Deus deu a São Pedro e aos papas o poder espiritual, mas nunca o poder, não deu nenhum poder material. Então o Papa não tem direito de ter territórios, o Papa não manda em nada a não ser em fé e moral. Tá? Portanto, o Papa não tinha direito de se meter na política. Quem mandava na política era só o rei. O Papa mandava na fé e na moral para toda a igreja, mas não podia escolher os bispos, que na França quem escolhia os bispos era o rei. Certo? Também o Papa não podia condenar jamais o rei por questões políticas de jeito nenhum. Pois não, filho? Como é que é o primeiro momento? Que o Cristo deu poder a São Pedro só espiritual, não deu poder material.
Então, por isso, o Papa não podia ter territórios e o Papa não podia mandar nada que fosse do Estado. Isso é um absurdo. Porque é uma porção de leis de Estado que tem a ver com a religião. Por exemplo, agora o aborto. Claro, o Papa tem direito de cobrar uma lei do Estado. Por exemplo, a reforma agrária. Por exemplo, o imposto de renda, que é socialista. Eutanásia, mas também o imposto de renda. Não tem cabimento. O Estado avançando o dinheiro, roubando, é socialismo. O Papa tem direito de condenar isso. Claro? Tudo que é questão mista, o Papa tem de condenar. Então agora todo o problema da AIDS. Eles falam que é de saúde pública. De saúde pública é coisa nenhuma. O que chama questão de moral. Tá claro? E o Papa, então, diziam, eles não têm direito de pôr o rei. O rei é absolutamente independente. O Papa não manda nada na política. Nas coisas temporais de Chacuria, que não serve. Depois mando para vocês isso aqui. Nas coisas temporais, os reis e príncipes não estão submetidos ao Papa. O Papa não pode ser deposto. Ele não pode decretar que os vassalos do rei sejam livres de obediência do rei. Antigamente era assim. O rei se revelava contra o Papa liberava os súditos de qualquer dependência do rei. Então ninguém mais obedecia. O rei 3 metros ficava na linha. Bem, pois não. Depois eles diziam ainda que os comitês da França eram independentes. O rei não podia tocar nos costumes, mais ou menos como na Inglaterra, do mais técnico. Tá? Os tribunais eclesiásticos eram abolidos praticamente. O rei que julgava tudo. Bem, então, todos esses fatos deram para os reis da França um poder sobre o clero gigantesco. Está bem entendido isso? Então, por exemplo, eu cito um caso. O bispo Talleyrand, na Revolução Francesa. Talleyrand, a família dele é uma família importante, de príncipes. Ele, quando era pequeno, teve um acidente no pé, caiu uma coisa no pé dele e esmagou os dedos. Então, cresceu uma unha só. Então ele ficou, a única prova que ele não era um animal, era não ter chifre, porque o casco era difícil. Então foi destinado, o rei nomeou ele, bispo, pronto. Ele não queria ser padre de jeito nenhum. Ele foi posto no seminário, toda noite ele pulava por seminário. Claro? Ele ficou um podre completo, ateu. Ele vai trabalhar contra o rei na Revolução Francesa, ele vai ser um dos autores da igreja cismática. Napoleão vai ser isso. Napoleão dizia dele que era esterco dentro de uma meia de seda. Era absolutamente frio. Então consta que uma vez num banquete um garçom derrubou uma terrina de sopa de macarrão na cabeça dele. Ele continuou conversando com todos os macarrões pendurados. Ele era um cínico. Vendeu Napoleão por 400 mil francos. Napoleão fez um escândalo com ele. Napoleão estava na Espanha, quando estava cercando os ingleses do Wellington. Abandonou o cerco e correu para a França, quando soube da traição. Chegou em plena reunião dos ministros, Talleyrand, aleijado, apoiado assim numa lareira. Napoleão era um homem que ninguém podia olhar para Napoleão. De tanto que o olhar dele era terrível. Napoleão passou uma descompulsão ali brutal. Napoleão tinha prova de que ele receberia 400 mil para entregar a França e ele para a Áustria. Então, Napoleão fez um escândalo, quebrou coisas, etc. Ele não respondeu nada. Quando Napoleão saiu, olha a malandragem dele. Ele estava apoiado assim, na parede. Que peito, né? Um gênio tão grande, tão educado. Porque ele sabia que eu contava para Napoleão. Primeiro falou que era um gênio, né? Napoleão tão mal educado. Para vocês compreenderem o gênio dele. Uma vez ele encontrou um fulano no Palácio Real procurando um negócio no chão. O que você está procurando? Eu perdi uma nota de R$1. Eu vou te ajudar. Abriu a carteira, pegou uma nota de 100, pôs fogo e começou a iluminar. Para mostrar como ele desprezava o outro. Estava procurando uma nota de R$1. Pegou quem você? Eu vou passar o dia contando a história aqui do Talleyrand, que era um canário. Mas extremamente inteligente. Mas assim que eram netos bispos. Então, na Revolução tinha vários bispos ateus, pelo menos 4.
Os bispos amaziados eram muito comuns. Tá claro? Bispos maçons. E é claro que essa gente ajudou a destruir a igreja na Revolução Francesa. Certo? Daqui a pouco trataremos da situação do clero nessa fase. Então, o gallicanismo foi uma das causas grandes de tudo isso aqui. Vamos ver algumas causas mais próximas, já no século XVII e XVIII, causas religiosas da revolução que foi feita contra a igreja na Revolução Francesa, a perseguição brutal que teve e que morreu 1 milhão de católicos ao mesmo em mais. Porque não é pouco. A França tinha 30 milhões de habitantes, matou-se gente de monte por causa da missa, por causa do padre. Então, vamos ver outras causas disso aqui. No século XVIII, houve várias seitas que trabalharam para fazer a Revolução Francesa. A primeira delas foi o jansenismo. Então, é uma outra causa da Revolução. Quem vai fazer todas as leis contra a religião católica durante a Revolução Francesa vão ser os jansenistas. Tá certo? São os seguidores do bispo Jansen. Esse bispo veio no século XVII, a seita se desenvolveu muito no século XVII e XVIII, foi combatida pelos gallicanos, tá claro, mas teve uma enorme influência. Até hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, está cheio de padres jansenistas. Tá? Esses padres são péssimos. O jansenismo, eles eram uma seita protestante disfarçada. Quando o Papa condenou o protestantismo, os jansenistas fizeram voto salva-vida para o luteranismo, o calvinismo. Essa seita começou nos Países Baixos, na Bélgica, que foi sempre toda heresia. Jansênio, ele se deixou dominar por um outro padre. Jansênio é bispo, né? Bispo de Ypres. Quem vai dominá-lo para fazer a seita é um padre chamado Oranda. O padre do Abbé, chamado Abbé de Saint-Cyran, que era um gênio. Certo? O Jansênio fez escrever um livro, Augustinus, defendendo o destino. Deus já cria as pessoas por sua vontade. Não tem escolha. As figuras jansenistas mostravam que eles iam pouca gente salvar. Eles poucos eram destinados ao céu. Então eles desenhavam, esculpiam o Cristo no crucifixo, os braços assim, para significar que pouca gente salvava. Vocês viram aquele Cristo que tem em cima do altar lá no Samba, que coisa horrorosa, né? Que é um Cristo com os braços assim, né? Não está pendurado de jeito nenhum. Daquele jeito eu não morria, estava de mãos ao alto. Acho que quase foi uma coisa absurda. Quem fez aquela porcaria? Aquela igreja toda é uma monstruosidade. O Abbé de Saint-Cyran, então, diz que pouca gente salvava. Ele vai enganar até São Vicente Paulo. São Vicente Paulo vai se livrar dele, porque numa noite, numa conversa muito pessoal, acabou dizendo que ele precisava destruir a religião católica. Então, o que ele dizia é que já nascemos predestinados para o céu e para o inferno. O número que vão para o céu é muito pequeno. Agora, pois não? Isso é calvinismo, né? É calvinismo puro. É calvinismo puro. Tá certo? Isso é muito hoje aqui. Então ele era contra a frequência aos sacramentos. Ninguém é digno de comungar. É lógico que não é digno. Então ele era contra a comunhão frequente. Está cheio de padre que diz isso, para a pessoa não comungar. Então, eles evitavam a comunhão também contra a confissão. Eles diziam que os bispos deviam ser eleitos pelo povo, que vai ser feito durante a Revolução. Os padres deviam ser eleitos pelo povo. A missa tem que ser na língua do povo. Então, no Brasil seria português, na França em francês, na Inglaterra. Estão compreendendo o que está acontecendo? É isso que tem hoje. A missa devia ser de frente para o povo, numa mesa com poucas toalhas. As toalhas que tem sobre o altar são 3 graus. A toalha maior tem que ter o tamanho da mortalha de Cristo. Não pode ter menos. Tá? Eles diziam que durante o ofertório o povo devia levar
arroz, feijão, bife, me entregava no altar, como se fazem hoje. Hã? Igualzinho. A missa jansenista, eles eram contra o perdão. Deus era cruel. Claro? Eles influenciaram muito um convento de freiras da de Paris, no Port-Royal. Claro? Vocês viram como tem isso? Muitos anos atrás, o Marcelo, eu estava com ele na maternidade de São Paulo, a Liz tinha dado à luz uma das crianças dela, e então o Marcelo me apresentou o capelão lá. Começamos a conversar, ele disse que é a França, falou, você vai à França? Vou sempre lá, eu vou a Port-Royal. Mas Port-Royal, sim, eu gosto lá da Madre Agnès, etc. Que a igreja jansenista inteira, fazia peregrinação em Port-Royal, não tem mais nada em Port-Royal. Só tem um local, tem uns muros quebrados, não tem mais nada, tem nem um prédio, mas ele ia lá fazer peregrinação. Os jansenistas dominaram os juízes na França, o judiciário, dominaram os grandes comerciantes, os burgueses, e para condená-los foi um custo. Eles foram condenados várias vezes pelo Papa, certo? E sempre procuravam escapar. No final, o Papa Inocêncio XI excomungou todos eles, o rei mandou invadir Port-Royal e destruir tudo. Eles tinham eremitários, tinham eremitas, 500 pés, Pascal, o famoso matemático, foi eremita de jansenista. Eles depois tinham carismas como o da renovação carismática. Quando fechou tudo, eles iam no cemitério, cultuavam os mortos dele no cemitério de Saint-Médard. Tinham convulsões lá, que nem os da renovação carismática. Igualzinho. E tem muitas coisas parecidas com a TFP. Um dia eu dou uma aula longa sobre ele. Os jansenistas eram extremamente rigorosos moral, como os protestantes. Então, sempre vestidos de preto, não podia ter fé, não podia sorrir, não podia nada. A roupa colorida é proibida. Bem, então tinha uma moral extremamente rígida e pareciam santos. Dizia-se das freiras de Port-Royal, escreve-se assim, dizia-se das freiras de Port-Royal, que elas eram puras como os anjos e orgulhosas como os demônios. Também tinha assim um orgulho tremendo. Jansenistas dão uma seita mística, claro? Uma seita mística, tudo bem? Ao lado dessa seita mística tinha uma outra, o quietismo. O quietismo, na Alemanha, chama-se pietismo. É uma seita que veio do gnóstico protestante. O Jacobin, certo? Mas na França, o quietismo ele foi pregado por um padre Molinos. O padre Molinos dizia que todo mundo podia ter os dons do Espírito Santo. Assim como passou na Bíblia. Principalmente a graça com a oração de quietude. Você sabe que o lema dos funcionários públicos é o príncipe de inércia. Nada se não precisa morrer. Então, daqui não é o príncipe de inércia. O ideal dele é repouso no espírito. E a oração principal é de quietude. O ordenamento principal. O padre Molina dizia que a pessoa, a oração de quietude é um dom que Deus dá para certas almas extraordinárias. As graças normais que o mundo recebe. Graça extraordinária não, é extraordinário. Então alguns santos têm graça extraordinária. Aparece Nossa Senhora, o santo. O Molino não. Ela só dá uma receita, faça assim, 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 aparece Jesus Cristo, etc. Então todo mundo ficava em êxtase. Principalmente as mulheres. As mulheres são mais fáceis de serem atingidas que os seus erros mais delicados. Então o padre Molinos converteu um monte de mulheres para essa religião aqui. Tá? Então as pessoas caíam no estado de êxtase, que ele foi na revolução carismática, e aí dizia o padre Molinos que o que acontece com o corpo depois, elas não têm culpa. Porque está separado da alma, a alma está em êxtase, e o corpo, então, que não presta, faz o que quer. Então, todos os pecados que aconteciam nesse estado de quietude não eram pecados. Então, ele abusou de milhares de mulheres.
Claro. Ele era um homem que tinha muito prestígio de virtude. Ele convenceu muito um cardeal em Roma, cardeal Pedro, que era muito amigo do Papa Santo Bento XI. Quando 2 dominicanos denunciaram o padre Molinos, o Papa foi contra os dominicanos, puniu os dominicanos. Afinal, depois de muita luta, se provou que o Molinos não prestava, então o Papa botou o Molinos na cadeia, depôs o cardeal e excomungou os quietistas. Apesar disso, eles tiveram muita influência no arcebispo Fénelon. Fénelon foi arcebispo de Cambrai, rival de Bossuet, chefe dos galicanos. Os galicanos eram laicistas, o governo que manda, não tem nada de... Esse é teologia de libertação, isso aqui era renovação carismática. Claro não. Bem, uma mulher muito importante no que disse foi Madame Guyon. Madame Guyon era uma esotérica tremenda, ela tinha todos esses dons do Espírito Santo, e teve uma influência, a Luzia, teve uma influência enorme. Certo? Todos os livros de esoterismo falam dela. Ela vai influenciar muito o Rousseau, que vai influenciar o romantismo e descende disso aqui. Tudo bem aqui? Isso aqui é Esse século XVII e XVIII, fim do século XVII, 1680 até 1789. Tá bom? Então, tem o jansenismo, tem o quietista, tem o galicanismo. É isso? Então, eu estou mostrando que tem seita, uma seita estatal, política. O galicanismo é estatal, é político, que nem a teologia da libertação. Esse aqui é como os carismáticos. Então, orações extraordinárias, dom do Espírito Santo, etc. Aqui estão irracionais, são racionais. Eles vão ter, isso aqui é a linha carismática. Eles vão ter correspondentes à filosofia. Então, aqui vai ter os filósofos enciclopedistas. Escreveram enciclopédia. Então, Voltaire, Diderot, que eram ateus. Deus não existia, eles eram anticlericais.